Oi, gente. Meu nome é Fernando E eu sou o Moisés. e hoje a gente vai falar sobre os livros lidos do mês e os livros que a gente está lendo também, não é isso? É, Um dos primeiros livros que eu li desse mês foi, né, As Três Marias, que eu já trouxe resenha pra vocês viram lá. Opa, não está mostrando a capa. Pronto, As Três Marias da Raquel de Queiroz. Foi o melhor livro que eu já li dela, gente, até então. Eu li esse e o 15. Tu gostou? Tu já terminou As Três Marias? já eu li ele também pro clube de leitura. Foi o primeiro livro que eu li dela. Gostei. Eu achei muito parecido também com a escrita da de Fagundes Telles. Você leu o 15 também, Zé. Foi, verdade. Mas não gostei. Por isso que eu Ah. esqueci que eu li. Um outro livro que a gente está lendo também, né? Mas a gente ainda não terminou, porque é a leitura trimestral do nosso clube, é Os Maias, do Essa de Queiroz. Esse aqui, acho que o Zé tá gostando mais do que eu, né, Zé? Tô gostando. Pois é, gente, eu dei uma desistida por enquanto. É uma desistida por enquanto, eu tô me sentindo até mal, porque eu comecei a ler um outro livro que eu ainda vou mostrar aqui pra vocês. E antes de terminar a parte devida desse aqui. Mas eu dei uma desistida porque eu já tava lendo sem atenção. Eu não sei se vocês têm isso. Você tem, Zé? Não. Não, né? Eu tenho livros assim que, tipo, começa um momento que eu não tenho mais atenção nele, eu paro de prestar atenção porque não tô gostando, não. Tô engolindo o livro. E isso aconteceu com esse aqui, com Os Maias. Mas o que ele tava falando de meta é o seguinte. Tem alguns livros que são os calhamaços mais grossinhos que a gente divide em 3 meses de leitura. Isso. Isso já aconteceu com Grandes Esperanças, que tem o diário de leitura aqui no canal. Já aconteceu com o Continente e agora a gente pegou os Maias para ler no clube de leitura. Esse livro aqui parece uma montanha-russa. Tem capítulo que parece que essa de Queiroz ele tirou pra criticar a sociedade, então pra mim são meio chatos, são meio enfadonhos. Mas, Páginas e páginas e páginas só é, disso. mas tem capítulos que ele foca mais na história dos personagens, mais do lado romântico, e aí é mais interessante pra mim. Então eu acho que a maioria das pessoas, a leitura dos Maias deve ser meio que essa montanha-russa, né? De gostei, não gostei, gostei, não gostei. Mas no todo, assim, eu gosto bastante. Fala sobre os Maias, que é uma família aristocrata, Sim, né? é. Da, Burguesa, de Portugal. nobre. E eles não trabalham, eles só vivem no luxo, tá tudo bem com eles. Herdeiros. São herdeiros, e aí vai contando a vida deles de geração a geração, até chegar na geração do Carlos, né, que é a atual, que ele é um médico que não tem muito trabalho, então ele acaba... Atual pra época, né, É, gente? O livro foi escrito em 1888. e o Carlos acaba também não tendo muito sucesso no trabalho dele na medicina. E aí, para ele passar o tempo, ele vai ficando com mulheres casadas, até que ele se apaixona por uma aqui específica. E. Torta. Para por aí. É, Que o resto é spoiler, só spoiler. é. Mas acho que essa relação dele encontrar essa mulher é um tanto demorada, prolongada, e aí eu já tô Muito. ficando ansioso assim, gente, quando é que ele vai encontrar essa mulher? Porque Uhum. já tá no 9º capítulo, Sim, né? Mas tô gostando sim. eu já não tô tanto. Eu vi a minissérie, já sei a história toda, e a minissérie ela dá uma corrida, uma agilidade maior. Exceto na primeira fase. A primeira fase aqui acontece em quase 4 páginas. Uhum. Quase nisso. E a primeira fase na minissérie já é tipo quase a metade da minissérie, ou pelo menos um quarto da minissérie. Então eu acho que a minissérie prolongou no que devia e encurtou no que devia também. O livro ele tá enrolando muito pra mim. Tá um pouco. Tô um pouco extasiado, assim. Mas eu tô com essa dívida, eu tô com esse negócio dessa dívida de ler esse livro na minha cabeça e eu quero terminar. Eu vou terminar esse livro, se Deus quiser. Bom, aí depois, no mês, o Fernando inventou de comprar um monte de Blu-ray que tava em promoção. Ele comprou a Na História Sem Saraiva. Fim. E aí eu assisti o filme e fiquei encantado com aquela sensação de nostalgia e decidi alugar o livro na biblioteca da faculdade. Que é a História Sem Fim, não dá pra vocês verem a capa. Mas é um livro muito interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu vi do livro, caso vocês não saibam a história, é uma história dentro de outra história. Então a gente acompanha um menino, o Bastian, que ele sofre bullying, ele não é bem quisto no colégio, e aí ele rouba um livro de uma livraria e ele começa a ler o livro, e a gente acompanha o Bastian lendo uma história. A história é basicamente essa. Existe um reino, fantasia, e fantasia está sendo destruída. E, para que fantasia seja salva, é preciso que uma criança do nosso mundo, do mundo real, vá até fantasia e faça uma certa missão. E basicamente essa é a história do livro. Uma das coisas mais legais que eu achei é que quando a gente está lendo em todas as edições a versão do mundo real, as letras são em vermelho
E quando a gente entra dentro de fantasia, as letras são em verde. Fora que, aproveitando todo início de capítulo, tem isso aqui. O capítulo ele sempre inicia Você uma vai letra fazer do vídeo alfabeto. dele, lembre-se. Eu ainda vou fazer livro dele. E aproveitando essa onda de fantasia, eu acabei entrando num projeto da Duda, que eu já lancei vídeo aqui, tem um cardzinho aqui em cima, que é a leitura das Crônicas de Nárnia. Nesse mês, eu li O Sobrinho do Mago, que é a primeira crônica, que na verdade foi a 7ª publicada por ele, mas conta a criação de Nárnia. Que infelizmente não tem filme, porque seria muito legal um filme mostrando a criação de Nárnia. E o mais legal de reler essas fantasias depois de adulto é que a gente consegue tirar muitas mensagens subliminares escondidas que existiam nesses livros aqui. Nesse mês eu também li o primeiro conto. Na verdade eu reli, gente. Eu já tinha lido acho que os 4 primeiros contos dos contos completos do Tolstói. Eu já tenho esse box, né, que vem com aqueles 3 volumes já há um bom tempo. E eu nunca consigo dar continuidade a esse projeto de ler pelo menos um conto, não, na verdade 2 contos por final de semana. Um conto sábado e um conto domingo. Eu não tenho conseguido, porque é muita coisa para fazer. Mas enfim. Aí como eu fiquei um bom tempo sem ler, eu estou relendo. Aí eu reli nesse final de semana passado o primeiro conto do Tolstói desse livro aqui, que é A Incursão. Eu reli e dessa vez que eu reli, eu consegui prestar bem mais atenção no conto. Na época eu tinha lido um tanto corrido, porque eu queria porque queria bater a merda, sabe? Tipo, conseguir ler 2 por final de semana, mas na época eu estava muito corrido e dessa vez, nessa releitura, eu pude prestar bem mais atenção e eu gostei bastante. Diferente da outra, né? Porque quando a gente não acaba não entrando muito naquele mundo ali, naquele universo, a gente acaba não gostando tanto. E dessa vez eu gostei bem mais. E eu lembro que mesmo na época, o conto que eu tinha mais gostado era o segundo. E vai ser o próximo. Quem sabe eu consiga ler hoje, né? Eu quero pelo menos ler hoje esse segundo conto. E aí eu vou trazer para vocês algum vídeo que eu traga 2 ou 3 contos para vocês, tá certo? Dessa coleção aqui. E por falar nisso, contos foi uma coisa que tu leu bastante esse mês. Porque tu também leu um da Lígia Fagundes Telles, do Seminário dos Ratos, né? Sim, eu li 2 contos do Seminário dos Ratos, não exatamente na ordem que estão lá. Eu li As Formigas, que eu acho que realmente é o primeiro, e li, se não me engano, o terceiro, que é Tigrela. E eu gostei bastante, principalmente das Formigas. O Tigrela eu tinha lido porque tinham me recomendado. Eu sei que ele é um conto que eu preciso reler, porque eu sei que ele tem bastante mensagem, uma mensagem ali, sabe, pelas entrelinhas, que eu preciso reler para pegar. Mas As Formigas eu achei muito maravilhoso, eu adorei. E ele tem uma linha mais dark, né? Eu acho, né, pelo que eu vi por esses 2 contos, eu acho que o Seminário dos Ratos sempre traz essa linha um pouco mais obscura, sombria, pesada, sombria, dark. E falando em sombrio, dark, eu tava sem fazer na sexta-feira, sem ter o que fazer. Eu acabei indo pra uma livraria e comecei a folhear aquele livro da Dark Side, do Lovecraft. Medo Clássico, né? Ah, o Medo Clássico. Estavam abertos, comecei a ler. Eu acho que eu li 4 ou foi 5 contos. E foi a primeira vez que eu li Lovecraft e gostei bastante dele. Não sei se todos os contos são em primeira pessoa, porque os que eu li sempre foram em primeira pessoa, mas ele tem sempre aquele monstro, aquele medo mais irreal. É sempre um monstro que não existe, uma coisa cósmica, né? Tanto que é horror cósmico. Ou forma que ele escreve. Mas os contos, o que eu mais gostei foi do Herbert West, Reanimator, que ele foi dividido em 6 partes e conta a história de um médico que está na faculdade e ele quer fazer um soro que reviva os mortos, né? E aí ele vai ficando cada vez mais obcecado por isso e ele vai roubando mortos e tentando reanimar eles, e aí ele percebe que o morto tem que estar mais fresco para ele poder reanimar, e aí o conto vai aumentando e vai acontecendo um monte de coisa que ele não tá se tocando de que ele tá fazendo monstruosidade. Uma coisa estilo Frankenstein, o médico e o monstro. Mas Frankenstein ela pega peças, né? Ele pega peças e monta o Frankenstein, né? Esse aqui ele quer reviver mortos e ele acaba fazendo uma bagunça. Eita. E os outros eu gostei também. Certo? E é bem legal que tem conto que se passa assim no oceano, tem outro que se passa no deserto. Achei bem interessante os contos, tô a fim de comprar. Vai mudando o ambiente, né? Legal. A gente acaba não enjoando, né, desse jeito. Isso. Eu li também, por falar em Lovecraft, eu li Edgar Allan Poe.
Eu li alguns deles, e dentre eles, finalmente eu li O Gato Preto. E eu adorei, eu amei demais O Gato Preto, eu achei muito fabuloso. E... Nossa, ele é... É aquele vilão que brinca com a sorte, né? ele é pesado, né? E ele começa bem, ele começa sendo uma pessoa boa e ele vai se transformando com o tempo, né? Algo meio Reanimator, né? Ele vai Talvez, sendo consumido. Exatamente. Ele vai sendo consumido por algo, ele vai sendo dominado por alguma coisa, sei lá, não sei se é algum espírito ruim ou até mesmo a personalidade dele vai mudando, o caráter dele vai mudando, sei lá, uma coisa bem estranha. E tu leu também aquele da Morte Vermelha? Sim, a Morte Vermelha, exatamente. Que esse engraçado, gente, me marcou muito. Eu tava contando pro Zé outro dia. As cenas dele são bem cinematográficas, porque o Edgar Allan Poe, ele descreve de uma tal forma cada ambiente ali desse conto, né, da Morte Vermelha, que você vai imaginando e vai quase que vendo. Você tá quase que olhando, vendo tudo ali que tá se passando, bem cinema mesmo. E você vai vendo cada ambiente. Por exemplo, esse conto, ele se passa num reino, alguma coisa assim, onde tem um príncipe. E o lugar onde esse príncipe tá, a cidade que ele tá, ela tá sendo dominada por uma peste, por uma espécie de peste, um vírus, sei lá o que as pessoas morrem. E se chama Morte Vermelha, porque as pessoas começam a passar mal com náusea ou qualquer coisa do tipo, e em meia hora parece que a pessoa morre. E ela fica besuntada de sangue, começa a sair sangue pelos poros. Uma coisa horrível. E aí, em vez dele procurar, isso aí é uma crítica para até hoje, né, gente? Em vez dele procurar a cura disso, né, tentar melhorar toda a vida da população, ele prefere se resguardar e monta uma muralha enorme em volta do castelo dele, uma fortaleza, né, digamos assim. E dentro dessa fortaleza, ele coloca só as pessoas que ele mais Só gosta. os nobres, né? Só os quem nobres. pode. Os amigos, os familiares, as pessoas que têm poder aquisitivo, enfim. E ele bota todo mundo lá dentro. E para que todo mundo fique lá dentro sem ter que necessariamente achar chato lá dentro, sem ter o que fazer, ele promove um grande baile. E dentro desse baile, ele vai caracterizar, eu não sei se ele caracteriza especificamente pro baile, ou se o castelo já é desse jeito. Eu sei que o baile se passa num grande salão, só que o salão tem subdivisões. E aí são diversos salõezinhos que montam um salão só. Porque todos eles você consegue penetrar. A festa está se passando em todos eles, não sei se estou explicando bem. Enfim, temos o salão amarelo, temos o salão azul, temos o salão verde. E, por exemplo, o salão azul é com uma vidraça azul. O salão verde é com uma vidraça verde. E por aí vai. São 7 salões ao todo. O único que não leva essa matemática, né? O único que não segue esse padrão é o 7º salão, que ele é todo negro, todo preto, com a vidraça, a janela vermelha. Uma coisa meio Drácula, né? Uma coisa meio assim. E aí ninguém tem muita coragem de entrar nesse salão não, sabe, gente? Porque ele é uma coisa muito escura e a luz não consegue penetrar, já que o salão é todo negro, então mal se enxerga lá dentro. Enfim. E aí a história veio, eu não vou contar, não vou contar não. Legal. Enfim. Mas o interessante é que tem um convidado que a gente não tem um sabe convidado quem é. aí muito estranho, especial, peculiar, que todo mundo vai olhar e enfim. Vou deixar esse mistério aí pra vocês. Vale a pena, eu amei muito esse conto. E o Gato Preto também amei demais. Adorei. E ainda nessa vibe um pouco dark, parece que a gente já trouxe o mês do horror pro canal, né? Eu li também em livraria, porque quando eu não tenho dinheiro pra comprar o livro, eu vou na livraria e começo a ler o livro todinho. Eu li nesse mês Menina Má, que é um livro da Dark Side também. E esse livro ele conta histórias de uma criança, não sei quantos anos ela tem, acho que 9 anos. 8 anos, né? Que é a Rhoda. E ela tem... Parece que é uma psicopatia, né? Porque ela começa a fazer coisas benefício próprio, ela tem... ela quer ganhar uma joia. Então ela vai e mata a senhorinha. Ou agrada os pais, né? Fica agradando, mas sem, na verdade, querer fazer carinho nem agradar. Aí quando não consegue, ela mata. Eu me interessei pela leitura do livro por conta do filme que é bem famoso, né? Aquele filme preto e branco que parece que esse ano não vai ter o remake.
que nós vimos. Que é The Bad Seeds, né? Isso. A tara maldita, ou a semente do mal. Tara, pra quem não sabe, não é só tara de tarado de uma coisa sexual. Tara também significa anomalia. Então eu acho que foi nesse sentido que deram o nome na época. E depois mudaram, né? Botaram a semente do mal, eu acho que porque Tara se tornou muito tara sexual, é. E o livro é escrito por um americano, né? Então livros americanos, eles costumam ser mais, como é que eu posso dizer, secos, não sei. Não... Sim, gostei mais ou menos. Mas sempre com sem aprofundar tanto, né? É. Mas sempre com aquela desconfiança, porque depois que eu li um livro da mesma época que falava que a criança com síndrome de Down era uma assassina, aí eu, não, deixa eu dar uma pesquisada antes de me falar pra ver se realmente a psicopatia que eles estão falando aqui cabe mesmo com o que a gente pensa hoje em dia. Mas é, né? Não sei, tenho minhas dúvidas. O que ela faz é uma psicopatia. Ela mata e não tem nenhuma dor na consciência com isso. Não, sim, mas eu falo assim, o psicopata ele só pensa em... se tá certo aquela imagem da psicopatia. E a gente tá falando de uma ficção, né? Então, bem ou mal, sempre vai haver. É que nem o exorcista. Existem exorcismos, existem possessões, há quem acredite e não é tão difícil de imaginar que exista. Mas não existe também ninguém girando a cabeça 360 graus e ficar vivo depois disso, né? Então, assim, é aquela coisa da ficção com a realidade. Lembrando que isso de virar a cabeça 360 graus é no filme, porque no livro ela não gira a cabeça 360 graus. No livro, o padre tem a impressão de que ela gira sim, mas é só uma impressão. Tá muito escuro, ele não sabe se aquilo é verdade. Ai, que horror. Enfim, a gente não sabe, não tem certeza se aquilo aconteceu ou não na história do livro, né? Mas na história real do menino, né, de 12 anos, isso não aconteceu. Bom, e pra finalizar esse vídeo, eu tô lendo esse livro aqui, gente, Tirza, do Arnon Grunberg. É o primeiro livro que eu leio da Rádio Londres. Aliás, eu tenho só a agradecer à Rádio Londres de ter mandado esse livro pra gente. Rádio Londres, muito obrigado. E agradecer principalmente porque eu tô amando esse livro. Calma, né? Minha opinião pode mudar até o final? Pode mudar, né? Não estou garantindo que eu vou amar esse livro até o fim. Mas até agora, eu tô na página 103, eu tô amando demais esse livro. É muito bom. É um livro enorme. É enorme, ele tem 512 páginas, deixa eu ver. Não, na verdade, 501 páginas que ele tem. Então, ele é grandinho, ainda assim, né? Eu tô aqui na 103. Mas tô gostando muito até agora. O Zé leu um pouquinho do início, né, Zé? Chegou a ler um pouquinho antes de eu pegar e pra ler? Peguei um pouquinho pra ler, mas aí alguma outra coisa me prendeu e eu acabei não lendo mais. Aí tu pegou o livro. Foi, eu peguei ele, na verdade, pra dar uma desafogada dos Maias. Eu não tava aguentando. E eu comecei até, inclusive, ler ele com muita culpa na cabeça. Gente, porque eu tenho isso. Quando eu não tô conseguindo ler um livro e eu preciso ler aquele livro, eu fico com muita dor na consciência. Mas não adianta ter culpa. Porque você mesmo falou que quando você não tá dentro do universo, você não consegue tirar o aproveitamento do livro. Não adianta. Então abandona mesmo. Depois tu volta. É um abandono temporário. Depois eu volto e acho que tudo fica dentro do eixo. E aí é isso, eu tô gostando muito desse livro. Futuramente, com certeza, eu vou fazer um vídeo no canal. O que é? Policial? Não, ele na verdade é um drama. Tirza é o nome da filha, de uma das filhas de um casal que se divorciou. Já tem tempo. O livro já começa eles divorciados e... Não divorciados, a mãe dela, na verdade, fugiu, foi embora. Sumiu do mapa. Na verdade, eles nunca se divorciaram. Mas assim, ela ficou, acho que mais de 3 anos sumida. Então, claro, né, foi uma separação. Não houve um divórcio no papel, mas foi uma separação. E aí a história, na verdade, até agora, está bem focada não na Tirza, e sim nos pais, principalmente no pai, que é o Hofmeister. Eu acho que eu estou gostando disso justamente por ser um drama familiar. Eu sempre gostei disso. Meu filme predileto, eu já disse para vocês num dos nossos vídeos aí que eu fiz só de filmes, é o Gente Como a Gente, que nada mais é que um drama familiar, né? Então eu acho que está sendo muito bom até agora, eu estou gostando demais. E é isso. Acabamos? Acabamos. É isso. E vocês, estão lendo o quê? Digam aí nos comentários, mesmo que você sinta muito dele falando, digam aqui nos comentários o que vocês estão lendo, o que vocês estão curtindo ou descurtindo. Já leram Tirza? Pelo amor de Deus, não cometam spoiler, não me contem nada. Só quero saber se vocês gostaram ou não. Vão comentar um spoiler só. Não, por favor, não, eu tô pedindo. Se vocês gostam de mim, não façam. Eu sou daquelas pessoas... Agora que vão mandar mesmo. Não. Eu sou daquelas pessoas que se importam com spoiler. Só me digam se vocês estavam gostando ou não, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal.
Tem o Instagram também, Lidos e Curtidos. Tchau. Um grande beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.